minutos, deputado Castelo Branco. Deputado, bom, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, saudando também aqui o querido Flávio Guedes. Ô Castelo Branco, nós temos um tema caro aqui. Na sexta-feira nós entrevistamos aqui o deputado federal, Rodrigo Agostinho, que trouxe uma notícia, se não muito animadora em relação ao Centrinho, né, alertando que esse modelo que o Centrinho vem adotando, que as universidades vêm adotando, é um modelo em que tenta tirar gastos, né? A gente sabe o grande gasto com pessoal, né? E o modelo das várias outras universidades, olha, hospital, ensino é ensino, e Bauru deve seguir esse modelo. E há um receio da precarização do atendimento, uma precarização do emprego. E eu sei do seu empenho aí na tentativa de demover o governo do estado dessa decisão de o Centrinho passar a ser um braço de uma organização social de saúde. Que pé que tá, qual está sendo a sua articulação, que novidade você traz aqui para Bauru? Olha, o Centrinho completa agora esse ano 60 anos de vida, de relevantes serviços prestados à saúde pública, em especialidades, em tratamentos que ninguém fez. Então, daí já começa a você defender a permanência da abertura de uma instituição que não vai ter substituto. Segundo, a experiência de passar para a UES é tenebrosa, né? De cada 10, 9 deram problemas, por várias razões. Improbidade administrativa, corrupção, desvio de conduta, né? Cai na mão de outra gestão. Terceiro, você está querendo curar a vaca matando a vaca, né? A vaca está com um problema de gestão administrativo, e aí você pega e corta gastos onde você não deve. É o que meu avô diria, se estivesse aqui, economia porca. Uma universidade que faça economia de outro jeito, que arrume de outro jeito, né? Mas não resolver assim, é muito ruim. Tanto é verdade que a sociedade está se mobilizando. O sentimento do povo é de que isso é ruim. É uma visão tecnocrata contra uma realidade. E aí as audiências públicas que nós vamos estar presentes e outros requerimentos de informações. Mas parece um caminho sem volta, ou não? Tem como sair e a gente continuar ainda com essa gestão? Ó, considerando o atual governo Dória, que está por trás dessa situação, e considerando a mentalidade da universidade, eles vão... Você veja que ironia do destino, né? Quando é pro lado deles, pode. Quando não é, não pode. Então, agora eles vão forçar a barra para ser. As audiências públicas, elas e a denúncia ao Ministério Público... e outras judicialização. E vão judicializar esse problema, vão ganhar tempo. Porque não vai entregar fácil assim, não. O cara vai pegar uma instituição de 60 anos e vai acabar assim? Agora, tem um modelo estranho, né? Porque a cidade comemora a conquista do Hospital de Clínicas, mas a gente olha o documento que trouxe o curso de medicina lá atrás, que já faz aí mais de 5 anos esse documento, e a gente vê ali que o Conselho da USP acabou aprovando essa mudança do Centrinho. Quer dizer, ninguém se ateve a isso, mas agora fica a consequência. E no setor público, né, Castelo Branco, é difícil você chegar no nível de excelência com o Centrinho. O Centrinho é referência mundial no que ele faz. E aí, de repente, aquilo que é referência, que está dando certo, você simplesmente elimina. E o que mais chama atenção? Qual é o tripé que qualquer estado tem que cuidar? Segurança, educação e saúde. Olha, ele está atingindo 2 locais, que é educação e saúde. Não é possível que não haja recursos para esse tipo de continuidade. Olha, eu disse, o professor, meu pai, professor de medicina que tivesse aqui, ele diria: eu acho que existem interesses escusos e inconfessáveis por trás disso. Você acredita que é alguma coisa de poder? Porque a gente sabe também desses bastidores. Há muitos profissionais em torno do Centrinho que, tendo uma OS, teria muito mais facilidade de seguir os seus negócios privados, fazendo os convênios, coisa que é mais difícil com o setor público. Esse, que por trás sem dúvida, é um vetor, né? Eu estou absolutamente convencido, após 3 anos de mandato, que tudo é interesse econômico. O discurso ideológico, ele é um pano de fundo, ele é um cenário para você, na verdade, obter poder e dinheiro. Guarde essa frase, você ouvinte dessa manhã. A grande verdade da política mundial, inclusive da brasileira, infelizmente, não é nada ideológico, filosófico, altruísta, nobres ideais, projetos de nação, a glória de um grande país. Não. O cara está preocupado em resolver o problema financeiro dele. E olha só, hoje tem a sessão da Câmara de Bauru, viu, bizarra, e não tem nenhum projeto na pauta que chame a atenção. Os destaques, a princípio, devem ficar para a tribuna parlamentar e os bastidores, ainda mais com as eleições esquentando. Nos discursos
serviços, podem surgir temas como o Centrinho, que nós estamos trabalhando aqui, a demanda de funcionários, nós estamos com a enquete, né? Quase R$500 milhão de gasto adicional da Câmara na contratação de 8 profissionais e pacientes para manter o Hospital Comunidade Independente da USP e não vinculado à gestão estadual. Também, claro, a estação de tratamento de esgoto, que foi revisto o cronograma agora para 2024, também deve ser. E claro, vai render a filiação da prefeita Sueli e do vice Orlando Costa Dias ao PSC, é o partido aí do Domizar Rosim, que é o pai da prefeita. Na pauta, 3 projetos de lei e um substitutivo de projeto de lei. O primeiro deles trata de normas de restrição e readaptação funcional do servidor público no âmbito municipal do Executivo. O segundo altera e acrescenta um parágrafo ao Estatuto dos Servidores. E o terceiro pauta e veda o passaporte vacinal. Por sinal, sobre isso, o Borgo está distribuindo em redes sociais um depoimento do infectologista renomado, contrário ao passaporte vacinal, e certamente essa questão vai também render lá. E temos um outro bastidor, que é a ida do ex-deputado federal, Pedro Tobias, para o PSB, né, que é o partido do seu amigo pessoal, o Alckmin. Só que o PSB, tudo indica, vai se ligar ao PT como vice. Você teve ontem com o Pedro Tobias, como é que você vê a chegada, Castelo Branco, do Alckmin no PT, ou seja, na verdade no PSB, com a possibilidade de ser vice, e também a ida do Pedro Tobias saindo do PSDB para o PSB? Ouvintes, eu vou tentar ser bastante educado e didático na resposta. E vamos começar separando a pessoa física da posição política. Então, tanto o Pedro Tobias, médico, quanto o doutor Geraldo Alckmin, são médicos renomados, prestaram serviços muito bons à sociedade, dedicados, tiveram uma carreira bonita, e nós temos que reconhecer, em ambos os casos, que eram muito habilidosos em tratar de assuntos muito carentes da sociedade. Poderia aqui fazer horas de elogios aos dois, né? Os dois com longas trajetórias de um serviço médico de excelência, de dedicação à sociedade, etc. Ponto. No outro parágrafo, né? Aí nós temos posicionamentos políticos. Na minha humilde maneira de entender, erraram, né? Se equivocaram, pegaram o caminho errado, né? Vamos começar pelo Alckmin, né? Infelizmente, o doutor Geraldo Alckmin jogou fora mais de 40 anos de vida pública jogando xadrez errado. O meu pai, que me ensinou a jogar xadrez, hoje meu filhinho de 9 anos joga comigo. A gente sabe que não pode mexer a peça errada, porque isso tem consequências muito graves. E esse alinhamento do Geraldo Alckmin à esquerda, ou com um pensamento interesseiro nas eleições, ou como queira ler, foi um erro estratégico que vai pagar muito caro, que dificilmente a população vai esquecer e que não vai voltar atrás. O posicionamento do doutor Pedro Tobias, que aliás entrou na pauta ontem, eu entendi muito bem, é um relacionamento pessoal, uma amizade de 4 décadas de confiança, e o doutor Pedro Tobias se sentiu na obrigação de acompanhar, né? Assim li, assim me foi dito, há controvérsias. Eu tentei inclusive mostrar a ele com toda a educação, sou bem mais jovem, e você, quem o conhece, sabe que ele é muito simpático, ele te envolve na conversa. Então eu tive que tomar muito cuidado, porque opiniões políticas são sempre podem sempre terminar em alguma coisa que não é legal. Então, ele expôs dessa forma, a amizade dele estava acima das escolhas. Quer dizer, políticas. um amigo meu se junta a um ladrão e eu vou junto. Então é isso, é mais ou menos isso, por fidelidade ao amigo. Então vamos andar. O café eu jogando. Eu tentando colocar panos quentes, jogando lenha na urubu fogueira. anda em bando. É mais ou menos isso. Eu acho que o Pedro Tobias rasga também todo o que serve para o Alckmin, serve para o Pedro Tobias. Ele rasga o seu currículo, porque ele vai fazer campanha para o Alckmin. E o Alckmin será vice do Lula. Lula que foi condenado em mais de 2 instâncias, por mais de 8 magistrados, só está aí por um aconchavo, você sabe muito bem, do Supremo Tribunal, deu legitimidade para um sujeito ladrão. E o Alckmin passa a conviver com o ladrão e leva com ele o Pedro Tobias. Você sabe que tem um comentário maquiavélico de bastidores na política,
que a gente compartilha com esse ouvinte de hoje, que é o seguinte: o Lula pode estar doente, pode ter uma vida curta, física, ele pode morrer, e essa é uma expectativa que daria ao Alckmin a possibilidade de ser o novo presidente. Então, nessa análise fria, maquiavélica, ele estaria jogando de uma forma que, na ausência do Lula, ele seria o presidente. Não estaria por trás também uma estratégia do PT? Porque quando saem as primeiras pesquisas para o governo do estado de São Paulo, o Alckmin, pelo recall, se apresenta como um grande concorrente do Haddad. O Haddad, a gente sabe, está lá com uma equipe de quase 50 profissionais mapeando o estado de São Paulo. Já chegou essa informação, tem 35 economistas levantando tudo que o Dória deixou de passivo aqui nas várias regiões. Quando o Haddad entrar, ele vai entrar para valer com diagnóstico de todas as áreas. Mas as pesquisas apontavam quem? Haddad, Dória e Márcio França, em menor escala. Aí você chama o Alckmin para ser seu vice, você tira um grande concorrente teu. Aflora quem? O próprio Márcio França, que agora também vai ter que ver para onde vai, porque é do mesmo partido, e você tem então um fortalecimento eventual do Garcia, né, que é a indicação do governo do estado, e o Tarcísio, que vem chegando e surpreendentemente positivo, com 9% logo de cara, né? Você não acha que tem também aí uma jogada do PT para emplacar o Haddad? Boa análise. Tem sim, eles jogam muito bem, são profissionais, a sua análise é absolutamente procedente, e eu vou além. Nessa análise, fica claro para nós que alguma coisa aconteceu de bastidor que a população ainda não sabe. Por quê? Num primeiro cenário, lá atrás, quando o Dr. Geraldo Alckmin ia sair com o Márcio França, essa dupla era muito forte. E todos os players ali, todos os jogadores estavam olhando e falando: nossa, esse time é forte no campeonato. E depois esse time não deu certo. Por quê? Um dia nós vamos saber por quê. E aí os dois jogaram errado. O único lado bom dessa história toda, e eu preciso colocar isso agora, é que nós estamos diante de uma oportunidade histórica de interromper um ciclo de poder de mais de 40 anos. Assim, rapidamente, depois da Segunda Guerra Mundial, entrou Adhemar de Barros, depois do Adhemar de Barros, o Lucas Nogueira Garcês, depois voltou Adhemar de Barros, depois Jânio Quadros, depois do Jânio Quadros, Laudo Natel, Paulo Egídio Martins, depois, assim, a grosso modo, né? Fleury, Maluf, e depois entra o Franco Montoro. Quando entra o Franco Montoro, é o mesmo grupo de poder Mário Covas, até hoje. E vai embora. Então o estado de São Paulo está viciado na pior acepção dessa palavra, com o mesmo grupo, com a mesma forma de pensamento, com os mesmos erros há 40 anos. Chega, o estado não aguenta mais. Nós queremos cabeças novas, gente nova. A gente não quer saber de nada que foi antigo. Nós queremos oportunidade de alguém fazer uma nova gestão. E o capitão de engenharia, Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da infraestrutura, que fez em 3 anos de governo mais do que outros governos fizeram em 30 anos, é uma pessoa extremamente competente, capacitada, humilde, não é ganancioso, não é político na acepção ruim da palavra. Castelo, nós brilhante. Nós fizemos um esquenta sexta-feira, que a gente lançou o programa Café com Política, que é uma vertente do Jornal da Cidade, mas na parceria conosco, toda sexta-feira nós vamos ter. E a gente fazia essa leitura, e eu até trouxe esse tema do Tarcísio, porque no estado de São Paulo, não obstante toda a sua colocação sobre o PSDB, que eu concordo, nós temos essa característica de olhar o fazedor. Eu me lembro, né, que em Bauru, o Flávio, dessa época, os malufistas aqui, né, Itacolomi Carvalho, tantos outros, aí vinha aquela frase: rouba mais faz, como se a população desse uma tolerância. Não é o caso. Isso justificasse. Não é o caso do Tarcísio, mas o que eu quero dizer, o Tarcísio pode resgatar pela sua rápida trajetória, mas de realizador, exatamente essa ideia do realizador, né? Isso pode dar para ele um handicap maior, você não acredita? Sim, pode. São gestões sérias, sem corrupção, sem uma menor possibilidade de fazer coisa errada. Eu acho que sem os vícios da política paulista. A política paulista está viciada. Você só percebe isso quando você anda o estado. Eu já andei mais de 400 cidades. É sempre a mesma história. Os mesmos esquemas, os mesmos conchavos, as prefeituras se alimentam dessa mesma porcaria. E por isso que o Estado, que era para ser punjante, que já foi a locomotiva do Brasil, ainda é, apesar de todos os problemas, mas poderia ser até muito por mais... incompetência dos outros, né? Afirmativo. Não é.
Então, Tarcísio realmente é uma excelente opção. Não é ganancioso, não tem esse apego ao poder, não vai ficar fazendo toma lá da cá, né? É uma oportunidade de mudança. Perfeito, são 7h21. O deputado estadual Castelo Branco fica conosco. Nós temos ainda a questão do IPTU. Vamos tratar também do encontro que aconteceu ontem em Bauru. O ex-ministro Ricardo Salles esteve aqui, o Castelo Branco também participou deste evento. E vamos falar também dos bastidores da política. Nós vamos para esse intervalo. O deputado estadual está conosco aqui. Ontem teve um encontro importante. O Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, esteve aqui por Bauru. Ele está em campanha, Castelo, ou está fazendo encontros aí com os conservadores. Faz um resumo do que rolou em Bauru ontem. Foi um encontro muito legal, faz parte aí das nossas atuações como parlamentar. Eu, como deputado estadual, tenho percorrido o estado fazendo prestação de contas do meu mandato e ouvindo as demandas da sociedade. Bauru é um local muito especial para mim. E ontem nós tivemos a oportunidade de fazer um encontro com o ex-ministro Ricardo Salles, que ocupou 2 anos a pasta no Ministério do Meio Ambiente, uma das pastas mais delicadas do governo, dos governos, de uma maneira geral, que eu considero educação e meio ambiente, hoje pelo menos. Para colocar os pontos de vista, a maneira de pensar, como ele pretende ter essa visão de Brasil. É um encontro que reuniu aí mais de 300 pessoas, a grande maioria do agronegócio, pecuaristas, produtores rurais e médicos, muitos médicos, uma classe médica em peso. Ou seja, a sociedade querendo acompanhar suas opções, querendo acompanhar uma forma de pensamento, entender o que está acontecendo, muitos jovens querendo entender a política. Eu achei muito positivo o encontro. O Ricardo tem alguma vertente? Ele deve ser candidato, ele já definiu? Ele foi aventado para ser candidato ao Senado, porém aí você tem uma composição com a chegada do Tarcísio, que tem que abrir o espaço de uma candidatura ao Senado dentro do partido. Ele não definiu ainda para onde vai. Pode ser deputado federal também? Ele deve sair candidato, ainda não está definido, mas é pré-candidato, ou prepara-se para ser pré-candidato a deputado federal. Né? Ele trouxe também um menino muito interessante, o Lucas Bove, que é uma promessa, uma liderança dessa nova geração que quer entrar na política. Enfim, foi um encontro muito saudável. O Ricardo, que agora está como comentarista da PAN São Paulo, né? É verdade. Ele está fazendo lá a sua participação, que acaba dando mais Sem visibilidade dúvida. ainda para ele, né? Sem dúvida. Eu não podia deixar de comentar, você falou de IPTU, e bem rapidamente, muita atenção à população de Bauru sobre o imposto territorial urbano. É um perigo. Na cidade de São Paulo começou uma escalada de aumento de IPTU lá no ano de 2004 e hoje a cidade não consegue reverter mais. Os preços são absurdos. A cidade de São Paulo hoje está com 25% de inadimplência, perigosa inadimplência, porque as pessoas não aguentam pagar mais o IPTU, que é absurdo. Eu moro num apartamento de classe média, pequeno, antigo, no bairro da Bela Vista. Estou pagando R$6.000 de IPTU por ano. Tem comércios em São Paulo pequenos pagando R$25.000 de IPTU. Aqui em Bauru, a cada 4 anos tem a revisão da planta genérica, eles chamam corretores, fizeram essa revisão e a Câmara aprovou. Mas você tem razão, isso muda muito. Precisa prestar atenção, cuidado com o imposto. E exigir a contrapartida. Você falou de uma questão, cara, que é o meio ambiente, e ouça essa questão aqui de Bauru, que também é um tabu aqui. Após 6 meses paralisada, a construção da estação de tratamento de esgoto da Vargem Limpa só será retomada em janeiro do ano que vem, com a previsão que seja concluída em 2024. Lembrando que ela já tem uns 7, 8, 10 anos, né? Vai completando 9 anos. Quase uma década depois de iniciada. As informações são do secretário de Obras, o Leandro Dias Joaquim, divulgados na audiência pública promovida na última sexta-feira na Câmara. A reunião foi presidida pelo Mané Luzila. Para resumir, é o seguinte: uma obra que seria mais ou menos 120 milhões de reais, foi para 140 milhões de reais. A cidade depositou antecipadamente, então teve caixa, fez todos os interceptores. Aí conseguiu um recurso a fundo perdido de 140 milhões de reais. Como a empresa que estava aqui não deu conta e uma série de erros nos projetos, que aconteceu? Foi se arrastando. O preço do material quase que dobrou, dependendo da situação, e agora sabe o que está acontecendo?
provavelmente a gente gaste 285 milhões de reais para terminar essa obra, depois de 9 anos, e ainda teve coragem a prefeita, eu acho, em romper com a empresa, mas é um imbróglio. Lembrando, viu, Castelo Branco, que aqui em Bauru nós tivemos 2 prefeitos ambientalistas, e o Rodrigo Agostinho ficou 8 anos, ele que colocou esse projeto no ar, e o Gazeta 4, e nenhum dos dois, mesmo sendo ambientalista, deram conta da estação de tratamento de esgoto, e Bauru é um vexame no centro-oeste paulista por não tratar o esgoto. É verdade, eu tenho acompanhado esse problema, não é um privilégio de Bauru, aliás, um dos grandes problemas ambientais brasileiros é o tratamento de esgoto. Pasme você que nos ouve hoje. A gente fica preocupado com um monte de coisa relativa ao meio ambiente, todas elas são importantes, da floresta amazônica, a emissão de gás de carbono, mas se esquece do básico, que é tratar o esgoto da sua cidade. Pasme vocês, mais de 60% das cidades do Brasil não tem tratamento de esgoto. Isso é um grande problema. E o segundo é o tratamento de lixo, que fica pronto. Agora o marco do saneamento pode ajudar muito nisso. Pode ajudar, e pasme vocês que muita gente da esquerda foi contra, muito ambientalista foi contra, não dá para entender. Quer o Estado, querem mamar do Estado, essa é contra. Toda vez que você traz a iniciativa privada, eles são contrários, esse é o grande detalhe. Vamos ver agora se esse tema é tratado na Câmara e quem sabe esse cronograma seja cumprido. O Castelo Branco, eu não podia deixar de perguntar para você, nós tivemos um episódio lamentável com o deputado Mamãe Falei, né? E ele é da Assembleia Legislativa, você está lá na Assembleia e certamente vai ter que dar o seu voto aí. Como é que está a situação dele, como é que você vê o mandato dele? Ele está alegando agora que os depoimentos dele se deu em território ucraniano, portanto fora do Brasil, e que isso não seria então motivo para cassação, porque não caracterizaria decoro parlamentar. Você acha que ele emplaca com esse discurso? Então vamos lá, para o ouvinte entender o passo a passo. O que acontece? Quando há uma suspeita de irregularidade com relação a um determinado parlamentar, no caso um deputado estadual, a Assembleia Legislativa daquele estado vai ter que julgar aquele caso. Para isso existe uma comissão de ética, que é composta por 11 deputados daquela casa, no caso do estado de São Paulo, e proporcional em relação a outros estados. Mas vamos pegar o caso em questão, que é o estado de São Paulo. Alguém tem que fazer uma denúncia. Essa denúncia foi feita por vários deputados que entendem que houve agressão ao código de ética da casa e ao comportamento do parlamentar. Primeiro passo, isso foi aceito ou não foi aceito pela comissão de ética? O requerimento de cassação ou questionamento sobre indiciamento. Foi aceito. Então a primeira fase aceitou-se a análise. A comissão de ética vai julgar isso nos próximos dias e poderá aplicar uma sanção de leve, média ou grave. A média seria, por exemplo, 3 meses de perda do seu mandato temporário sem derrubar o gabinete. Ou seja, aconteceu com o Cury aqui em Botucatu. Fernando Cury. Dele foi 180 dias, né? O dele foi um intermediário. Ele derrubou o gabinete, que significa você ter que mandar todo mundo embora durante 6 meses, você não tem mais ninguém trabalhando para você e, obviamente, nem você está lá para votar ou ser votado. Então, é uma punição aí média, de pesar média. A dele vai ser talvez acima disso. Se for acima disso, diz o regulamento da casa, o estatuto, o regimento interno, como a gente fala, que ele vai ter que ser julgado por todos os colegas. Então, o caso vai ser levado a plenário. Se for levado a plenário, a votação é aberta. Então vai estar a população assistindo a rede de comunicação Alesp. Castelo Branco, vota como? Cada um vai ter que justificar o sim ou não. O erro foi grave, ele ofendeu as mulheres. Não vou aqui me alongar porque todo mundo conhece o problema. De fato, foi muito infeliz a colocação e de alguma forma ele vai pagar por isso. O que ele quer escapar assim, do perda dos direitos. Da cassação, porque aí ele vai deixar de ter direitos políticos por 8 anos. Mas ele pode renunciar. Ele poderia renunciar, segundo o que ele conversou comigo um dia desse, ele não ia renunciar, porque ele entende, aí vem as argumentações jurídicas, de que ele já está sendo punido, de certa forma, e que a punição seria severa demais, a cassação estaria fora aí do escopo de normalidade da casa. E cabe aqui salientar o seguinte, a Assembleia Legislativa de São Paulo é de 1834. Nos seus 191 anos de existência, 34. Até hoje, só teve 3 cassações. Então a casa ela é corporativista.
Ela tenta. Mas tem a se opinião proteger. pública e não tinha rede social. Exatamente. Agora o cenário mudou. Fala, Wizard. 7h42, a gente continua aqui com o deputado estadual Castelo Branco. Ontem, em dias de visitas aqui na cidade, o senhor conversou com Pedro Tobias, com o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também o Dr. Raul Gonçalves Paulo, que eu queria saber um pouquinho do que foi tratado. Raul aí tem uma pretensão de se candidatar a deputado. Como que o senhor teve uma temperatura do Raul em relação às pretensões políticas para o ano que vem? O doutor Raul, médico muito competente, oftalmologista, também presta relevantes serviços à sociedade aqui de Bauru, uma pessoa do bem, né, que quer fazer o bem. Então, a classe médica sempre deram bons políticos, assim, porque eles já trabalham para a comunidade. Esse lado humanitário, né? É natural que o médico queira ampliar o escopo. O Dr. Raul é um potencial, é um cara do bem e a conversa foi muito boa. Existe a possibilidade dele sair candidato. Eu sempre vou estimular as pessoas de bem a sair candidato. Acho que todo mundo vai ter seu espaço em algum momento. Mas o banho de água fria aqui em Bauru foi grande, né? Ele continua com essa pretensão de se lançar ainda na política mesmo assim? Pois é, eu prefiro não entrar nesses detalhes locais. A minha visão genérica, assim, é que... Mas nesse termômetro você sentiu que ele está animado? Né, ele tá estudando, as possibilidades, não fecha nenhuma porta, mas são análises que têm que ser feitas com muito cuidado. Ele já foi candidato a deputado, né? Não emplacou, estava no partido, aí ele, para prefeito, ele quase emplacou, acabou, né? Na verdade, Bauru foi muito estranho, né? Porque era... Gazeta e Raul ficaram ali brigando e por fora veio a Suelen. Na hora que eles perceberam o crescimento da moça, virou o jogo e ela acabou levando. Mas seria, no caso, aí uma vertente para deputado federal, talvez, né? O Raul. Ou esperar a próxima eleição para a prefeitura. Trabalhar para isso. Para isso, Foi uma conversa despretensiosa. O Castelo Branco, nessas suas idas aos municípios, os problemas são semelhantes? Essa muito questão semelhantes. Política, gente, eu acompanho Rio Preto porque eu tenho familiares lá, é impressionante, estavam lá discutindo também cassação, etc. Nós estamos nivelando muito por baixo, é isso? Olha, a política se perde na política, tem hora que cansa. Primeiro vamos fazer uma consideração importante. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal, então são 27 entes federativos. Bom, São Paulo, sem dúvida nenhuma, é o protagonista disso. É o 7º maior estado em área e é o maior em população. 25% da população brasileira mora aqui, são 46 milhões de habitantes. E o nosso produto interno bruto, traduzindo para o português comum, o nosso faturamento do estado é o maior do Brasil, sendo que se você somar os 7 outros que vêm depois de nós, não dá o nosso, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Então você vê a força que nós temos. Em número de municípios, nós somos o 3º do Brasil, o maior em Minas Gerais, com 898, depois vem a Bahia, depois o São Paulo. Mas o que diferencia São Paulo é que os 645 municípios nossos são de um nível muito bom, comparados com o resto do Brasil, deixando bem claro. Mas apesar disso, de todo esse cenário, São Paulo ainda tem problemas estruturais, tem problemas crônicos. Aí a gente volta àquela pauta dos 40 anos de grupo de poder. Quer dizer, quando é que nós vamos arrumar isso? Nós temos dinheiro, temos competência técnica, temos boas cabeças, temos vontade de arrumar. Por que não arruma? Porque a velha política não deixa arrumar. Aí fica para um outro café aqui. É verdade. Né? Tem um outro tema aí, né, Castelo? Bom, o deputado, nós estamos na reta final aqui da entrevista. Como é que está o cronograma do seu trabalho? Você tem visitado o interior, é natural, é um ano de eleição, ninguém aqui vai falsear, é natural, mas você teve uma presença já anterior, começa a entender as demandas. Eu acho que nós estamos inaugurando também, com essa visita sua e de todos os outros, uma outra coisa que nós não tínhamos, né? Talvez houvesse até um bloqueio, né? Porque o Bauru não tinha tinha deputado estadual, chegam até 2, parece que era meio bloqueado, e hoje os deputados estaduais acabam vindo, né, com alguma frequência, entendendo as demandas locais. Essa interlocução é muito boa. E como é que você tem sentido esse ambiente político? O Estado tem vácuos de poder, tem locais que não são assistidos mais, a política é muito momentânea. Então, atualmente, Bauru é carente de representatividade, na minha humilde opinião. Então,
A minha pretensão é de atender às demandas e necessidades da região de Bauru, até porque eu tenho laços históricos, familiares. Meu irmão casou com uma moça daqui, Osiris Silva, que é daqui, é meu padrinho de casamento, o Marcos Pontes, que hoje é ministro da Ciência e Tecnologia, fez o curso de piloto de teste comigo e foi meu contemporâneo de Forças Armadas. A gente tem história em Bauru, né? Vamos ajudar a Bauru. As minhas andanças pelo estado tem duas finalidades. A primeira é prestação de contas. O que você fez em 3 anos de mandato? Sim. A gente fez bastante coisa. Eu até brinco que pode ter gente que trabalhou igual a mim, mas mais que eu não, porque eu trabalhava de segunda a domingo sem descansar, 18 horas por dia. Inclusive na Assembleia, quando estava tudo fechado, eu não parei de trabalhar. Eu realmente fiz jus ao mandato e me lembrei do que meu pai falou para mim quando eu entrei. Faça jus e aproveite o seu mandato, faça ele valer a pena e faça valer a pena o dinheiro, porque o nosso salário é pago pelo dinheiro do contribuinte. E o bom político, ele é um servidor público, ele trabalha para o povo, ele não se locupleta do povo, ele não está no poder para ganhar algo, ele está no poder para servir. Então, prestação de contas é o primeiro ponto. E o segundo ponto é dar visibilidade. E as pessoas lembrarem que você existe, que você está de novo à disposição da população para continuar mais um mandato. Perfeito, esse foi o deputado estadual Castelo Branco. Mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui. Obrigado, Flávio Guedes, pela intermediação aí da chegada do deputado. Sempre agrega aqui. Tenham uma excelente semana e os nossos microfones sempre à sua disposição, Castelo. Olha, minhas considerações finais é uma frase do querido professor Henrique José de Souza, que dizia: a esperança da colheita reside na semente. Mais uma vez, essa rádio presta um serviço muito bacana. Parabéns ao Cidade 360, que plantou boas sementes e vão colher bons frutos. Muito obrigado, deputado.